Nós fomos ontem humilhados por LDU, vou falar sobre isso aqui, vou fazer meu desabafo como torcedor. Cara, eu não tô satisfeito, tem pessoas que defendem esse planejamento 2025 que tá sendo uma merda, a verdade é essa. E treinador também horroroso, não tem leitura de jogo para um jogo como era o jogo de ontem. Imaginem uma final, se fosse como o Botafogo teve contra o Atlético Mineiro, o Arthur Jorge fez, esse cara teria perdido essa Libertadores, com certeza. Então, cara, tá muito difícil, perdemos todas as competições que estamos disputando, só temos agora, ativo, na minha vez de falar, na minha percepção, só temos a Copa do Brasil, porque o Brasileirão também já era. E o Botafogo não consegue trazer jogador porque ninguém vende jogador Botafogo achando que o Botafogo não vai pagar por culpa do texto. Assim que acabar a matéria, eu volto para trazer mais informações para vocês. Vamos começar falando do Botafogo. Foi lá em Quito, no Equador, sofreu com altitude, perdeu para a LDU, está fora da Libertadores. O atual campeão caiu agora já, nas oitavas. A faixa estava ali para incentivar a LDU. Mas a motivação sugerida por ela também servia ao Botafogo. Outra Copa? Por que não? Para os brasileiros? Não. Não dessa vez. A pergunta que restou ao Botafogo foi: por que o sonho do bi da Libertadores acabou? Não sei se a gente conseguiu trocar 5, 6 passes. Isso dificultou muito o nosso jogo, porque a gente estava sempre entregando a bola. Também tem, claro, a questão da altitude. A altitude de 2.850 metros de Quito mexeu com o Botafogo. Não só com o organismo dos jogadores, mas com a escalação do time, que entrou com 3 volantes: Alan, Marlon Freitas e Danilo. Jogar com 3 meios para tapar mais os chutes de fora, que eles têm muito aqui. Não é a maneira na que o Botafogo quer jogar. Claro que é mais difícil seguir um plano de jogo assim, depois de um gol como esse. Um gol aos 6 minutos do primeiro tempo. Veio um cruzamento da direita, a zaga não cortou, o ataque não finalizou, a bola sobrou para o Alzugaray, que conseguiu fazer um pivô em cima do Alan e rolar para a bomba do Vila Mil. A bola desviou no Barbosa e 1-0 LDU. O gol, logo no início, desnorteou o Botafogo. O time não conseguia trocar passes. Tinha muita dificuldade na saída de bola. Eles tentaram abafar a gente pelo lado direito, que é onde a gente tem um pouco de dificuldade por causa do pé direito, né? Nós jogamos com dois canhotos na zaga. Os erros lá atrás quase se tornaram fatais. Sem saída de bola, sem troca de passes, o Botafogo pouco chegou ao ataque. O John tentava ganhar o máximo de tempo possível quando havia alguma bola parada. Mas ainda tinham muitos minutos pela frente. Fisicamente, a Liga de Quito é muito forte. E acostumada a jogar na altitude, levava a melhor em quase todas as jogadas. No confronto físico, na velocidade. Os chutes de fora da área não foram completamente evitados. Tampouco os de dentro da área. O zagueiro Ricardo Adé bateu para o gol e o Marlon Freitas, que estava com o braço encolhidinho, acabou esticando no momento da passagem da bola. Agora, vale ressaltar que o escanteio que originou a jogada do pênalti, na verdade, deveria ter sido um tiro de meta para o Botafogo. No replay dá para reparar que o último toque, antes da bola sair, é do jogador da LDU. O Alzugaray foi para a cobrança e fez o segundo gol do time equatoriano. Eu assumo totalmente a responsabilidade, pela não classificação hoje. Mas não foi só o deslize do Marlon. A equipe toda cometia muitos erros. Alguns deixando a LDU com claras chances de fazer gols. A partida só ficou um pouco mais equilibrada depois que o zagueiro Mina foi expulso por essa entrada dura no Jefinho. Foi quando finalmente o Botafogo assumiu o controle do jogo e, veja como é o futebol, quase teve uma chance de mudar a história do confronto nesse ataque que terminou com o Vitinho chutando rente à trave.
o Botafogo foi eliminado da segunda competição internacional do ano. A exemplo da Copa do Mundo de Clubes, a experiência de se defender com 3 volantes em um jogo eliminatório não deu certo novamente. O atual campeão da Libertadores ficou pelo caminho. As atenções agora se voltam para uma outra Copa, a Copa do Brasil. Já na próxima quarta-feira, o Botafogo enfrenta o Vasco no primeiro jogo das quartas de final da competição. Temos 2 competições difíceis também. A gente precisa agora se unir, né? O clube, os jogadores, enfim. Se Deus quiser, a gente conquistar uma taça esse ano. Isso aí não foi por acaso, né, gente? Vamos lá? Do time que foi campeão no ano passado, ó, saiu essa turma toda aqui. Adrielson, Gregory, Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus, jogadores importantes que não estão mais no Botafogo. Quase metade do time, né? O Botafogo começou 2025 sem um técnico efetivado, aí perdeu a Supercopa, a Recopa Sul-Americana, foi eliminado no Carioca. Aí chegou quem? Renato Paiva, 55 dias depois só do Arthur Jorge. John Textor, inclusive, falava que era uma pré-temporada, né? Aquela ocasião ali, no início do ano. Eliminado da Copa do Mundo, Paiva caiu. Ficou só 4 meses. Aí chegou Ancelotti, em julho. Agora já foi eliminado da Libertadores. O Botafogo está em 5º lugar no Brasileiro, uma boa posição, só que 14 pontos atrás do líder Flamengo, e tem o Vasco nas quartas da Copa do Brasil. É um time em formação e reformulado, né? Tá, vamos lá, vamos rasgar aqui o verbo aqui. Vou falar como torcedor, né? Eu não tô feliz, a verdade é essa, acredito que nem o torcedor do Botafogo tá feliz, porque o Botafogo ontem não entrou para jogar bola de forma alguma. Não tem condições, aquilo ali não existe. O Botafogo entrou com Alan, Marlon Freitas e Danilo. Sabe o que faltou no Botafogo? Um Gregory, um Danilo Barbosa. Por que que o Botafogo abriu mão desses atletas dessa forma? Ah, mas pagou a multa. Galera, eu tenho pra mim, ó, vou falar o que eu acho, eu tenho pra mim. Por que que todo mundo que chega e oferece um valor, então leva os jogadores de Botafogo? Por quê? Cara, eu tô achando que aí tem alguma coisa errada. Não tem condições, cara, não tem. Não tem lógica. Todo clube que quer levar jogador do Botafogo leva. Savarino também vai embora. Vou logo abrindo o olho de vocês. Savarino não vai ficar. Cara, isso tá virando uma barca furada. Os jogadores não vão querer ficar dessa forma. Por que que o Botafogo também não consegue contratar atletas? Porque o histórico do John Textor no mercado é horroroso. O histórico do John Textor é que não paga empresários, é que não paga não sei o quê, é que não paga aquilo, é que não paga isso. Ainda vem esses negócios com a Igor, Ares e... Cara, resumindo, o Botafogo não consegue contratar, pelo menos não em 2025. Não mais. O Botafogo está numa luta constante para tirar um zagueiro do Atlético Goianiense. Ofereceu 8 milhões, 10 milhões e 12 milhões. Que não foram aceitos. Na verdade, até foram aceitos, mas só se for à vista. Porque parcelado eles não vendem ao Botafogo. É culpa do Botafogo? É culpa do torcedor? De quem é a culpa? Vocês sabem de quem é a culpa. Mas tem pessoas que se omitem a falar, pá, mas em 2024 a gente ganhou Libertadores e Brasileirão. Ótimo. Mas o planejamento não era ter um time consolidado? O planejamento não é ter uma equipe para brigar por tudo? Por que que ele fez isso dessa forma? Vender seus principais jogadores, olha isso, todos os principais jogadores, e trazer um monte de apostas. E os jogadores que são mais velhos, que vieram, são todos que não tinha mais vez em seus clubes, não tinha mais espaço em seus clubes. Por quê? Porque esses viriam a custo zero, só pagaria apenas o salário. Se for na questão de comprar atletas para ir pagando, meu amigo, aí a coisa fica feia, porque ninguém quer vender o Botafogo. Cara, pra vocês terem, tá tão horrível que até o Atlético Mineiro tá conseguindo contratar da forma que tá devendo. O Corinthians só não tá contratando porque tá com transfer ban, se eu não me engano, na FIFA. Mas mesmo assim, um pouco antes já trouxe o Vitinho. Ah, mas o Vitinho... Cara, eu não tô falando que o Vitinho é craque, não é isso. Eu tô falando que ele já tem uma certa credibilidade e o Botafogo não consegue. Todo mundo... Foi assim com Juventude, Atlético Goianiense, entre outras equipes. O Botafogo só vende, só compra, na verdade, só compra se for à vista. Porque eles têm medo de não receber do Textor. O Textor faz o dinheiro rodar. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu arrisco mais. Os valores da venda de Igor Jesus e Jair disseram que foi 400 não sei quantos milhões de reais pra lá. Eu duvido muito que tenha sido esse valor. Eu duvido muito que não tenha sido moeda de troca em alguma coisa do Textor. Eu duvido muito, tá, gente? Sinceramente, como torcedor, como uma pessoa que pesquisa muito pra trazer informações pra vocês, tem muita balela aí. O Danilo...
Eu duvido também que ele tenha custado 146 milhões de reais. Ó, isso aí foi para inflar ego de torcedor. Porque nós não conseguimos... Sabe por que o Danilo veio também? Tem isso, tá, cara? Porque a parceria dele com o Marinakis tem muito mais além. É muito mais além do que negócios dentro de clubes. Tem muito mais coisa aí. Aí o texto aparece, faz uma postagem no Instagram, diz que confia no treinador, que se mostrou que não é um cara que tem cabeça para estar à frente de um clube como o Botafogo. Essa é a minha visão. Se você tem uma visão contra, também é respeitado. Mas nós estamos ao seja o que Deus quiser. O Brasileirão, meu amigo, não pega mais o Flamengo, não. A gente não tem elenco para pegar mais o Flamengo. A não ser que o Flamengo perca 6, 7 rodadas e nós ganhamos 6, 7 rodadas seguidas. Ainda tem que torcer por o Palmeiras também, né? Perdemos pontos importantes, por quê? Porque não temos um elenco. Não temos um elenco. O planejamento do Botafogo é tão horroroso que o Newton, que não era aproveitado no Criciúma, hoje tem vez no nosso elenco, que foi campeão da Libertadores, disputando a Libertadores. Cara, isso não existe. Enquanto tiver pessoas para apoiar um planejamento dessa forma, vai acontecer isso aí. Ganhou em 2024, era para o Botafogo ter o quê? Foi 700 milhões de reais em premiações, não foi isso que aconteceu, eu acredito que vocês saibam e sabem, né? E desse ano nós arrecadamos 700 milhões, foi arrecadados com vendas, então 700 por 700 milhões. Será que não era melhor ficar com a base daquele elenco campeão, com o Luiz Henrique, entre outros? Será que não valeria a pena ficar com esses caras? Aí é que fica, né? Então ele trocou o certo por o duvidoso, onde na verdade deu no mesmo. O valor até o momento é o mesmo. O Botafogo só vai ganhar um valor a mais, na verdade, se for campeão da Copa do Brasil. Porque o Brasileirão, sinceramente, eu já joguei a toalha. Eu não acredito que o Botafogo vá brigar por o título do Campeonato Brasileiro. Vamos brigar, sim, por uma vaga na Libertadores. Porque o nosso elenco é muito, mas muito inferior das equipes que estão lá no topo. Por exemplo, Palmeiras e Flamengo. Até o Cruzeiro está muito melhor que o Botafogo esse ano. Será que não era nítido que a gente ia precisar de um Gregory no elenco após a saída do Gregory? 2 meses antes eu trouxe um vídeo, 2 meses antes da saída do Gregory, eu trouxe um vídeo falando que tinha pessoas que trabalhavam dentro de um cartório lá, onde o Gregory morava para lá, e o Gregory já estava agilizando a sua saída para o Al Rayyan do Catar. Mas a torcida não sabia. Eu trouxe aqui, mas ninguém dá crédito. As pessoas dão crédito a canais como TF, entre outras coisas. Galera, vocês não têm... Não tô criticando o trabalho deles, não é isso. Mas é que eles são setoristas, eles vão trazer o que o clube quer que traga. A maioria deles fazem isso. Então, assim, o Gregory já tava de saída do Botafogo muito antes, eu trouxe aqui no canal. Então, assim, cara, é complicado falar. É complicado. O treinador é fraco, o elenco é fraco. Isso foi óbvio ontem. Vocês viram, não só ontem, como em outros jogos. E agora vamos fazer o quê, cara? Não tem o que fazer, né? Pra acabar o mundo, não. Tem 2026 e assim a vida segue. Mas o Botafogo, como planejamento, meu amigo, horroroso, horroroso. Aí, assim, não dá pro cara chegar com 2 taças, que foi campeão, colocar em cima da mesa e chamar os rivais pra cima, venham nos pegar, sem ter capacidade de segurar aquelas 2 taças, porque ele desfez nosso elenco. Foi embora Igor Jesus, Luiz Henrique, Thiago Almada já era esperado. Mas esses 2 queriam ficar no Botafogo, Luiz Henrique e Thiago Almada. Eles falaram que queriam ficar no Botafogo. Mas o técnico, na ambição de vender eles, vou falar pra vocês, tem muito desvio de dinheiro aí, cara. Eu não sei o que tá acontecendo aí dentro, mas esse cara e o Marinakis tá como é que podemos falar? Um movimento de dinheiro muito alto aí. Na verdade, a gente não sabe o que tá acontecendo. A gente não sabe. E quem tá pagando pato por isso, Botafogo. Botafogo vai financiar Lyon, não sabemos. Dizem que foi isso. Se foi também, não podemos fazer nada. Se o texto posta uma coisa, a torcida fala, ele priva os comentários para não ver os comentários, como é que a gente vai ter uma voz ativa? Você que consome ingresso, você que consome camisas, você que consome copos, canecas, você não tem voz para falar? Ele só vai mudar se sentir no bolso. Então vocês abram o olho, eu não tô falando para vocês parar de ver o Botafogo, não é isso. Mas tem que ser mudado, porque esse planejamento não é o planejamento de um time campeão. Galera, amanhã eu volto aqui com vocês. Então, assim, te encontro no próximo. Que Deus abençoe. Tamo junto. É nóis.